Nos últimos vídeos eu trouxe aqui o assunto de flexão simples, em que eu apresentei a teoria para vocês da flexão, fiz um exercício resolvido, de flexão simples, e hoje a gente vai dar um próximo passo, que é a flexão oblíqua. E todos os conceitos que eu for apresentar aqui no vídeo de hoje, eu recomendo fortemente que você tenha assistido o vídeo de flexão simples antes, porque tudo que eu for falar aqui tem a ver com o que foi apresentado naquele vídeo, tá bom? E antes de começar, eu vou me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Já vou pedir para você deixar o seu like, comentar o que você quer ver aqui no canal para eu trazer de conteúdo, porque o que eu quero é ajudar, eu quero conseguir impactar no ensino de vocês da engenharia civil, tá bom? Vamos lá. Flexão oblíqua. Primeiro eu vou recapitular aqui rapidinho a flexão simples, em que a gente viu a flexão de um elemento apenas em uma direção. Então a gente tinha aqui a aplicação de um momento mz, ou seja, um momento em torno do eixo z, e que ele vai gerar tensões de compressão em uma das faces, e na outra face vai gerar tensões de alongamento, tensões de tração. E se a gente fizer um corte aqui na seção, o que a gente vai ter é basicamente isso: tensões de compressão em uma parte da seção transversal e tensões de tração na outra parte. Sendo que, como a gente viu na flexão simples, não existem forças externas de compressão e tração, forças que estão esmagando ou estão tracionando o elemento. Por isso, a linha neutra ela passa exatamente no CG da peça. E o que a linha neutra nos diz? Que não existem tensões neste ponto. Então, todos os pontos aqui da linha neutra possuem uma tensão igual a zero. Então, temos apenas a flexão em torno do eixo Z, ou seja, apenas em torno de um eixo. A gente deduziu naquele vídeo que a tensão é dada por mais ou menos o momento em torno do eixo Z, vezes a coordenada Y, que é o ponto aqui que a gente quer analisar, se é esse, se é esse, se é esse aqui do meio, dividido pelo momento de inércia em torno do eixo Z também. Se você ficou com alguma dúvida aqui nessa dedução, recomendo você ver o vídeo de flexão simples, porque lá eu explico certinho como é deduzido. E a linha neutra ela passa pelo CG porque a força externa é zero. Quando a gente for ver flexão composta, aí isso vai mudar, porque vai ter uma força normal no elemento e isso vai acabar deslocando a nossa linha neutra, mas isso é um assunto mais para frente. Flexão oblíqua simples. Agora a gente vai ter o momento fletor atuando em duas direções simultaneamente, que nesse caso vai ser em torno do eixo Z, representado pelo momento em Z, e o momento em Y, que é em torno do eixo Y. Então aqui nessa imagem, o que a gente tem? Na esquerda, a gente tem aqui a nossa seção transversal da nossa viga e está sendo aplicado um momento M, tá? E esse momento M, ele tem um ângulo θ em relação ao eixo Z, que é esse aqui, e também em relação ao eixo Y, que está aqui para baixo. E aqui eu fiz uma decomposição muito simples, que você aprende em matemática do ensino médio. Se a gente pegar o MZ e multiplicar o M e multiplicar pelo cosseno do ângulo θ, a gente obtém o MZ. E se a gente multiplicar o M pelo seno de θ, a gente tem o MY, tá? Então aqui eu fiz a equação de Pitágoras, mostrando a soma dos momentos, os quadrados. Aqui, MZ e aqui o MY. E cada um desses momentos, dessa decomposição de M, vai gerar uma tensão. Então vai ter uma tensão gerada por MZ e uma tensão gerada por MY, certo? E por que a gente pode fazer essa decomposição, Parece até que é óbvio que isso aqui pode ser feito, mas na verdade a gente está partindo dos princípios da lei de Hooke, em que a gente está no regime elástico linear do elemento, o material a gente considera ele como isotrópico. Se você também está confuso quanto a esses conceitos, eu tenho um vídeo de lei de Hooke, que é a base de toda essa parte de resistência dos materiais, tá? Então, através dessa lei de Hooke, a gente pode simplesmente dizer que o M vai ser a soma do comportamento devido ao MZ mais o comportamento de MY. Vamos ver agora como que vai funcionar as tensões devido ao MY. O MZ a gente já viu como funciona,
aqui em cima, né, a gente tem, nesse exemplo, né, que eu fiz, uma parte vai ter tensões de compressão e na outra parte vai ter tensões de tração, né, dividido aqui pela linha neutra. Quando a gente vai para o MY, o que acontece é basicamente a rotação desse desenho. Porque agora o que vai acontecer? Eu tentei representar aqui em 3D. De um lado a gente vai ter tensões de tração e no outro lado a gente vai ter tensões de compressão. Sendo que no meio deles vai estar passando a linha neutra. Lembra, a linha neutra ela tem que passar pelo CG da peça, em que as tensões vão ser zero. Acho que tá claro, né? Se tiver um pouco confuso, pode deixar nos comentários aí que eu até respondo, tento explicar de alguma outra forma. E aqui o nosso MY, ele atua aqui no eixo Y, né? O eixo Y aqui na vertical, tá? E assim como o MZ, também vale a regra da mão direita, tá? E aqui eu vou tentar explicar com a regra da mão direita, porque isso aqui vai te ajudar bastante a fazer o desenho da direção do momento, tá? Como que eu posso explicar isso? Esse momento aqui em cima, às vezes você vai precisar saber desenhar ele. Então eu já vou explicar direitinho a regra da mão direita, para que você consiga fazer esses desenhos lá na frente. Como funciona a regra da mão direita? Presta atenção, tá? Vamos lá. Mão direita, o polegar, ele aponta para o momento, para o MY. Então, nesse caso, o MY está para cima, o polegar é para cima. Os seus outros dedos, eles vão indicar qual lado que está tracionando e qual lado está comprimindo. No meu caso, que eu estou olhando aqui para mim, quando eu giro minha mão, os dedos eles estão saindo da tela. Ó, eu estou aqui na frente do meu tablet, os dedos eles estão vindo para minha frente. E no lado esquerdo, no meu lado esquerdo. Ou seja, se o meu lado esquerdo está vindo até mim, então é esse lado esquerdo, referente aqui ao MY, que vai estar tracionando. Agora, como que eu sei que o outro lado está comprimindo? Eu vou girar minha mão, desse jeito, e quando eu faço esse movimento com a mão direita, a compressão ela está entrando na tela, meus dedos estão entrando na tela. Ou seja, se eles estão entrando pelo lado direito, então é esse lado que está entrando na tela, é esse lado que vai estar comprimindo. Eu sei, pareceu extremamente bizarro o que eu tentei dizer aqui. Mas eu acho que quando eu fizer o exercício vai ficar um pouco mais fácil. Recapitulando, dedão ele aponta para a direção do momento, no meu caso aqui ele está para cima, e como o lado esquerdo da minha mão, os dedos estão vindo para minha cara, estão vindo até mim aqui, ó, significa que é esse lado que está tracionando, porque está saindo da tela, que é o lado esquerdo. E se eu girar minha mão, se eu giro assim, esse lado aqui está empurrando para dentro da tela, o lado direito está empurrando para a tela. Então o lado direito vai ser comprimido. Beleza? Como que é a equação da tensão? É igual, é a mesma carinha da tensão para o eixo Z, só que vai ser o MY vezes a coordenada Z, porque perceba, conforme a gente varia aqui a coordenada Z, vai mudar se está comprimindo ou se está tracionando. Conforme a gente vai andando aqui ó, em direção ao eixo Z, ó, bem aqui você vai ter mais tração do que um ponto aqui. Aqui vai estar comprimindo, entendeu? Então, lembra disso. Vezes o momento de inércia em torno do eixo Y. Então, quando a gente fazia a base vezes a altura ao cubo dividido por 12, agora você vai inverter. A base vai ser essa parte vertical, a altura vai ser isso aqui, a parte horizontal, elevado ao cubo dividido por 12. E como funciona o sinal mais ou menos? É a mesma ideia de quando a gente fazia para o MZ. Só que para o MZ era o seguinte, quando a gente estava, o eixo era para baixo e as fibras inferiores estavam tracionando, a gente usava o sinal positivo. Agora vai ser o seguinte, o eixo Z ó, ele vem para a esquerda, certo? Vocês estão vendo que ele está vindo para a esquerda. Se as fibras do lado esquerdo estão tracionando também, então vai ser sinal positivo. Agora vamos supor que fosse esse lado que estivesse tracionando. Como o eixo Z ele vai para a esquerda, ele vai para o outro lado, então vai ser o sinal negativo. Beleza? E agora como que fica o cálculo da tensão? Através do princípio da superposição de efeitos, que foi o que eu comentei sobre a lei de Hooke, nós podemos decompor o M em MZ e MY.
além disso, nos permite decompor também a tensão nessa equação aqui. Então, a tensão ela vai ser igual a mais ou menos mz vezes y sobre o momento de inércia em iz, né? Que foi o que a gente viu na flexão simples, mais ou menos my vezes z, dividido pelo momento de inércia em torno do eixo y. E essa aqui é a fórmula geral da flexão oblíqua simples. Lembrando que esse simples aqui é porque a gente não tem força normal, a gente não tem tração e nem compressão do nosso elemento. Que aí teria um termo aqui, um F sobre A. Mas isso é spoiler para o vídeo futuro, tá? E novamente sobre a linha neutra, para o ponto y igual a zero e z igual a zero, o que vai acontecer com a nossa tensão? Ela vai dar zero, porque isso aqui vai ser zero, isso vai ser zero, então a tensão vai ser zero. Então a tensão ainda será zero. A linha neutra passa pelo nosso CG. Viu como é simples flexão oblíqua? Não é complicado, só assusta um pouco, né? Então é isso. Agora eu vou trazer um vídeo de exercício para vocês, para mostrar um pouco da aplicação dessa teoria. E nos vemos em breve. Deixa um comentário, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e até mais.